falando de frutificação, hoje eu vou falar sobre chamados para frutificar, que é o chamado do Senhor para nós nesse ano. Chamados para frutificar. Talvez até aqui nós temos sido membros dessa comunidade, talvez até aqui nós temos sido membros de um ministério na igreja, temos feito alguma coisa, mas é muito além de ser membro, é muito além de participar de um ministério, é ser realmente, não é só ser um cristão, não é só ser um evangélico. Eu lembro que aquela irmã que está famosa, agora esqueci o nome dela, a irmãzinha do coque, a Lídia, ela fala, não adianta ser evangélico, eu quero saber se você está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, realmente, ele dá fruto. Aquele que está em Cristo, ele é diferente. Então, o Senhor está nos chamando realmente para estar em Cristo. Se nós somos esse organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, essa igreja, esse organismo vivo, ela precisa frutificar. E a gente vê na palavra do Senhor que Deus usa muitas vezes a analogia da plantação, a analogia do fruto. Essa analogia, ele vai falar da terra, de arar a terra, vai falar de sementes, vai falar de colheita, vai falar de oliveira, de videira, de tantas coisas. A gente vai ver, depois do Êxodo, o Senhor começa muitas vezes a chamar o seu povo, o povo dele que ele chamou, de videira, de oliveira, de figueira. Então, o Senhor vai usando essa metáfora do plantio, porque esse Deus espera de nós frutos. É o Deus que nos fez, então é o Deus que tem cuidado, que tem provido. Deus tem provido na sua vida? Deus tem cuidado de você? Aleluia! É esse Deus que nos ama, que tem provido, que olha para nós e espera ver o resultado dessa provisão, ver o resultado desse amor que Ele derrama sobre nós, ver o resultado desse cuidado do Senhor para nós, que deve surgir naturalmente, que são os nossos frutos. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas eu quero começar lendo Isaías 5, 1 e 2. Se você puder abrir. Isaías 5, 1 e 2. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E aqui, se a gente fosse continuar lendo o capítulo, ele vai trazer essa palavra para o povo de Jerusalém, para os moradores de Jerusalém, dizendo que tudo que ele pretendia, tudo que ele tinha para eles, uma expectativa de bons frutos, e deram frutos ruins. E aí ele diz, então, agora eu vou remover, eu vou tirar, eu vou deixar essa terra para ser pisada. E o versículo 7 desse capítulo 5, ele vai dizer quem é. Versículo 7 do capítulo 5 de Isaías diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da justiça. Então, era uma palavra diretamente para o povo de Israel, mas, tranquilamente, essa palavra é para cada filho de Deus. Porque Ele é esse Deus que provê, que cuida, como Ele fez com Israel, essa vinha, preparou uma terra fértil, cavou, colocou as melhores mudas, então tinha tudo para dar certo, só que não deu certo. Quando o Senhor olha para mim e para você, irmãos, Ele nos chamou para dar certo. Ele nos chamou para a glória dEle. Ele nos chamou para nós sermos semelhantes ao Senhor, para mostrar a Deus nessa terra. E eu pergunto, quais têm sido os nossos frutos? Se a gente olhar para trás, puxa, o
que será que nós frutificamos o ano passado? Mas nessa manhã eu não quero ficar lamentando o que passou, mas como esse Deus é um Deus de misericórdia, nós queremos nos abrir para aquilo que Deus tem nessa manhã, nesse ano. E o que são frutos? De repente você fala, mas que negócio é esse? Que frutos são esses? O fruto é o resultado daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez, como eu acabei de falar. O Senhor nos fez para nós sermos imagem e semelhança dEle. O que significa nós termos imagem e semelhança do Senhor? Significa que nós, nessa terra, temos um propósito. E o propósito que Deus nos deu para essa terra é que a gente possa revelar Deus, que a gente possa revelar Cristo nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós, que elas possam olhar para as nossas atitudes e ver Jesus nas nossas atitudes. Então, esses são frutos. Se eu tenho Deus na minha vida, se Ele é na minha vida, consequentemente, esses frutos devem aparecer, que são frutos de transformação. Aquele que é transformado, ele se torna diferente. As coisas ruins, o Espírito Santo vai limpando de dentro dele e ele vai produzindo coisas boas. Se Deus está em nós, isso precisa acontecer. Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele também vai falar sobre fruto em Gálatas 5, e quando ele vai falar sobre a carne e o espírito, sobre a carne ele chama de obras da carne, nem chama de fruto. Obras da carne, que são os pecados, a bebedeira, a orgia, a mentira, todo pecado que você pode imaginar são obras da carne. E aí ele vai dizer em Gálatas 5, 22 e 23, que essas são obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, irmãos, aquele que está em Cristo, aquele que realmente Jesus mora no seu interior, esse fruto, que não são frutos, é um fruto só, com muitas coisas, esse fruto deve partir através de nós. As pessoas devem provar desse fruto. Nós devemos derramar amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Essa fidelidade é fé, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas estão acontecendo na nossa vida. Elas devem acontecer na nossa vida. Então, porque através delas nós estamos expressando Jesus. Mas o fruto é o fruto especial, é o fruto número 1, vamos dizer assim, que é a nossa vida de Deus, o nosso exemplo de Cristo fluindo em nós. Mas são frutos também de trazer vidas para Jesus. São frutos de a gente fazer bem na vida de alguém. São também as nossas obras, é levar o Evangelho, é ganhar almas, é ser um instrumento nas mãos do Senhor. E esse Deus que nos ama, assim como ele vinha a Adão todos os dias, na viração do dia, para ter com Adão, quando ele vem a mim e a você, para colher os nossos frutos, não é esse Deus que quer extrair algo de nós, mas o nosso fruto é o relacionamento com Ele. Quando Ele vem a mim, a você, e Ele fala, olha, eu plantei amor em você, e você está devolvendo amor a mim. Olha, eu tenho cuidado de você, e agora a gente está aqui junto. É quando esse Deus vem a nós, a buscar de nós o que nós temos para dar para Ele. Ainda que Ele tem tudo, Ele quer a sua vida, Ele quer o seu derramar, Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua renúncia. Ele quer que nós possamos entregar para Ele algo que nos custe. E esse Deus vem a nós. E a minha pergunta é, mais uma vez, o que Ele tem encontrado quando Ele vem a nós para procurar os frutos? Mas, ainda que Ele não tenha encontrado nada, a boa notícia é que Ele é um Deus de misericórdia. Jeremias escreve que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Que grandes são as suas misericórdias, grande é a sua fidelidade. E esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça, esse Deus fiel, traz para nós, nesse primeiro culto de janeiro, uma nova oportunidade de recomeçar. Nossa, foi por pouco que eu não mandei esse copo longe. Sentiu o copo no meu dedo. Olha, foi Deus que segurou ele. Ele traz essa nova oportunidade para nós. Olha o que diz essa palavra, a parábola que Jesus contou em Lucas 13.
E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, o que aconteceu? Não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu cave ao redor dela, ponha estrume, e se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Eu vejo nessa parábola, eu entendo dessa parábola o nosso intercessor. Você sabia que nós temos um intercessor? Quem é o nosso intercessor? É Jesus. E quem trabalha em nós é o Espírito Santo. É como se o pai estivesse falando: olha, eu já vi 1 ano, não tinha, eu já vi outro, não tinha, eu vou cortar. E Jesus estava especificamente falando isso daqui para os escribas e fariseus, porque por 3 anos ele esteve pregando nessa terra. E nada deles. Mas olhando para mim e para você, talvez o Senhor tenha vindo mais, o Espírito Santo fala: espera mais um pouco, deixa eu trabalhar mais um pouco, deixa eu mexer essa terra, deixa eu mover aqui, dá mais essa oportunidade, mas esse ano, se der fruto, tudo bem, senão o Senhor corta. Eu quero dizer para nós que nós temos um ano inteiro de oportunidade, que começa nesse dia, que começou na virada desse ano. Irmãos, o que muda de um ano para o outro? Você fala todo dia é igual, não é igual, o nosso Deus se move por ciclos. E começou um novo ciclo, com uma nova oportunidade para mim e para você, de fazermos diferente, de fazermos melhor, não para a nossa glória, não para a gente contar vantagem, mas para a glória dEle, porque tudo é para a sua glória, porque Ele é digno, porque Ele nos deu o Filho, porque Ele nos livrou das trevas, porque Ele nos livrou do inferno, porque Ele nos abriu a porta da eternidade para nós estarmos eternamente com Ele, porque Ele tem estado conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, porque Ele tem enviado anjos para nos livrar, porque Ele tem nos provido, porque Ele tem lutado as nossas guerras, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é digno de que nós entregamos para Ele o nosso melhor. Aleluia, aleluia. Mas como frutificar? Vendo que frutificar não é uma coisa que a gente consegue fazer com o nosso esforço. Mas algumas atitudes nós podemos fazer para que isso seja natural e demos lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, quero falar aqui sobre 4 pontos que Deus ministrou no meu coração, que a gente precisa tomar nessa manhã, nesse dia, nesse ano, para a gente começar. Deus vai falar muito com a gente ainda, em muitas palavras, em muitas coisas. Mas, basicamente, é isso. Em primeiro lugar, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Por que eu preciso preparar o meu coração? Porque nessa analogia que Deus nos ensina na palavra, o pai é o agricultor. O nosso coração é a terra. O nosso coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. E o fruto é aquilo que a palavra de Deus começa a produzir em nós, e a gente vai sendo transformado. E é esse fruto que Ele vai colher. Então, quando nós lemos em Mateus 13, quando Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, Jesus vem nessa terra e Ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. É o reino que Ele veio inaugurar. Quando Jesus chega na terra, começa a acontecer umas coisas diferentes. Os cegos vêm. Os paralíticos andam, os mudos falam, os mortos ressuscitam, alimento é multiplicado, pessoas possessas de demônios na ordem de Jesus, elas são libertas, coisas que não aconteciam antes. O que é isso? Esses são sinais do reino de Deus. O reino de Deus é isso, o reino de Deus são os milagres. Apóstolo Paulo também diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Jesus começa a ensinar esse reino que Ele veio inaugurar e que Ele vai ter a sua consumação no retorno de Jesus. Então, nos dias de hoje, nós provamos
de muitas coisas do reino. É o céu que vem para a terra. No céu não tem doença, por isso o Senhor cura. No céu não tem tristeza, por isso o Senhor nos traz alegrias. Então, essas coisas são aqui ainda esporádicas. Mas quando esse reino for consumado, essas coisas serão eternas. Não vai ter tristeza mesmo, não vai ter doença mesmo, não vai ter fome mesmo, não vai ter injustiça mesmo, porque isso será completo. Enquanto isso, é o reino de Deus que Jesus veio inaugurar na sua primeira vinda. E ele começa a ensinar sobre esse reino, que nós precisamos abrir o coração para esse reino, que nós precisamos nos tornar esses cidadãos do reino. E ele conta muitas parábolas para exemplificar. Mas a primeira que ele começa a contar para exemplificar o reino é a palavra do semeador. Que ele vai dizer que o semeador, ele saiu a semear. E ele diz que, fala sobre 4 tipos de solo. Ele diz que primeiro ele jogou sementes na beira do caminho, mas as aves vieram e comeram aquela semente. E depois ele diz que ele jogou a semente num solo rochoso. Tinha rochas. E aí, até nasceu rápido. Aquela flor, aquela planta nasceu rápido. Só que aí, de repente, porque ela não tinha raiz, ela morreu rápido também. E aí, irmãos, a terceira é que ele jogou a semente no meio dos espinhos. E aí o fruto começou a crescer, mas os espinhos começaram a crescer junto. E aí esses espinhos começaram a roubar os nutrientes da planta boa. E aí ele também não resistiu. E morreu. E ele diz que no último solo é um solo fértil, de terra boa, que ele jogou a semente. E essa semente produziu fruto. E não produziu pouco fruto, não. Ele produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Estes solos são o nosso coração. Revela como está o nosso coração. Revela como nós recebemos a palavra de Deus. De que forma nós recebemos a palavra de Deus. Aí o próprio Jesus vai explicar para eles o que significa essa parábola. E quando Jesus vai explicar para eles o que significa essa parábola, Mateus 13, do 18 ao 23, ele vai dizer assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Aquele solo pisado. O caminho onde todo mundo passa muita gente, aquela terra vai ficando pisada, que não penetra nada nela. Talvez, irmãos, tem pessoas que teve a vida tão pisada, que já passou por tantas coisas, que o seu coração está uma terra pisada. Ele não tem esperança, ele ouve a palavra de Deus, mas não consegue compreender. Você já falou de Jesus para alguém que você fala, parece que ele não entende nada? Às vezes a gente fala coisas, parece que as pessoas não entendem nada. Então, o Senhor, ele joga a palavra, o Senhor fala com essa pessoa, mas não penetra. E aí vem a ave e rouba. O que é a ave? É um maligno. O maligno está roubando aquilo que veio nesse coração, que nem entrou. A palavra foi pregada e nem entrou. E aí ele fala do outro solo, que é o solo rochoso. O versículo 20 do capítulo 13. Esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Então, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Sabe quando você recebe a palavra, você fala: uou, Deus falou comigo. Essa palavra é para mim. Agora eu vou mudar tudo. Agora vai ser diferente. E aí, na primeira semana, até que é tudo diferente mesmo. Quando foi na segunda, você fala: bom, mas cadê aquela mudança? Cadê tudo aquilo que estava acontecendo? É porque veio a luta. É porque veio a perseguição. É porque lá na casa dele não receberam bem, que ele estava vindo na igreja, que ele estava ouvindo o Senhor, ou as lutas que ele está passando. E aí ele se escandaliza. O que quer dizer que ele se escandaliza? Ele fala: mas como que pode Deus permitir que eu viva isso? Mas por que Deus permite isso? Então ele até vem, mas as rochas não deixam ele criar raiz, não deixam ele aprofundar no que Deus quer falar, não deixam ele aprofundar na vida com Deus. E não acontece. O outro, versículo 22, é o que está nos espinhos. É o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam e ela fica infrutífera.
São, irmãos, os outros deuses que aparecem no nosso coração. São as outras coisas, as riquezas, o trabalho, a família, tudo que tira Deus do primeiro lugar da nossa vida. É como se fossem espinhos que começam a minar o que Deus falou, e começam a minar as verdades da palavra do Senhor. E parece que o Senhor não é tudo aquilo que você queria, parece que aquele negócio começa a te atrair, a fascinação das riquezas, a fascinação das coisas desse mundo. E aí não dá fruto. Até começa, mas não dá fruto. A pessoa é levada, a pessoa é sugada pelas coisas desse mundo, pelos ídolos dessa terra. Hoje o Senhor está querendo dizer para nós que Ele nos quer frutíferos, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transbordar em nós o seu amor. Mas, irmãos, como é que está o meu e o seu coração? Será que o meu e o seu coração é uma terra batida? Será que é uma terra que está cheia de pedras? E a gente tem ouvido, e a gente está aqui há anos, e parece que a raiz não passa daquelas pedras. É uma plantinha que nasce e morre. Aí no mês que vem, de novo, nasce e morre, e nasce e morre. Chega de nascer e morrer. O nosso Deus quer mudar a nossa história. Chega de nós ouvirmos domingo após domingo, quarta após quarta, aquilo que você ouve no YouTube, nada muda. Nós precisamos ter raiz em Deus. Nosso coração precisa mudar, irmãos. O nosso coração precisa mudar. Eu preciso também, não posso deixar que os espinhos sufoquem a minha vida com Deus. As coisas dessa vida, as preocupações dessa vida, as riquezas dessa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu estou aqui, nós estamos aqui de passagem. Tudo bem você trabalhar, e é o certo. Vou trabalhar, vou construir, vou comprar, vou ter, vou casar, vou ter filhos. Mas cada coisa no seu devido lugar. O primeiro lugar é dele. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser o nosso tudo. Oh, irmãos, então se hoje há pedra, se hoje há espinhos, se hoje há terra batida, a minha oração é que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Mas Ele não vai fazer isso se você não abrir e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração, trabalha no meu solo, porque eu estou cansado de ver as coisas começarem a morrerem. O Senhor quer nos transformar em terra fértil. Irmãos, que hoje sejamos terra fértil, que a semente dessa palavra pregada nesse domingo de manhã venha produzir na sua vida neste ano a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor quer frutificar, o Senhor quer multiplicar na tua vida a palavra que nós temos recebido do céu. Em segundo lugar, nós precisamos permanecer ligado em Jesus. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito de nós frutificarmos. E quando eu falo a respeito de permanecer ligado em Jesus, isso diz tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque nós vamos dar fruto se a gente estiver ligado nele, se a gente estiver conectado nele. Se a gente for totalmente dependente do Senhor. Porque a gente corre um risco muito grande de achar que nós dependemos da força do nosso braço. E já Jeremias 17 diz que aquele que confia na força do seu próprio braço, ou da força do homem, ele vai ser como alguém plantado no deserto, que vai secar e morrer. Mas aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele será como aquele que está plantado junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. E pode vir o calor, pode vir o que for, ele não vai perder os seus frutos, nem vai murchar suas folhas. Mas a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar conectado. E esse aqui é o famoso texto de João 15, o texto que Jesus vai falar logo ali na última ceia, entre a ceia e a prisão de Jesus. O Senhor vai trazer ali palavras importantíssimas para o seu povo. É praticamente a sua despedida. Ele tá deixando coisas extremamente necessárias. E entre essas coisas extremamente necessárias, ele vai falar em João 15 o que nós precisamos, o que o discípulo precisava para eles continuarem a missão, o que os discípulos precisavam para eles ficarem ali firmes no Senhor, o que eles precisavam para que a oração deles fossem eficazes. E é isso que o Senhor vai falar em João 15. Deixa eu abrir aqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador.
E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda ou limpa, para que produza mais fruto. Mais fruto ainda. 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Está falando para os discípulos. Vocês têm recebido a minha palavra, vocês já têm sido podados, limpados. Aí uma instrução importantíssima que ele dá para os seus discípulos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso é ligação. Conectado, ligado. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Dependência. Um ramo sozinho, ele não tem como ele sair fruto nenhum, tem? Não tem. Não tem. Ele precisa estar ligado na videira. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, sabe por que ele fala que ele é a videira verdadeira? Por causa daquilo que eu li quando a gente começou a palavra. Porque a videira era Israel. E aí o Senhor disse que plantou, esperou dar fruta boa, e deu fruta ruim. Foi ou não foi? Mas essa videira verdadeira aqui, que é Jesus. Ele deu para o Pai frutos excelentes. Ele deu o fruto da sua entrega. Ele deu o fruto da igreja que ele comprou. Ele deu fruto para o Pai de muitos filhos. Este é a videira verdadeira, o nosso Jesus. É nele que nós precisamos estar conectados. Nós somos ramos. A gente não consegue dar fruto por nós mesmos, por mais que a gente se esforce. A gente só vai dar fruto se a gente estiver ligado na videira. A gente só vai dar fruto se a gente estiver ligado em Jesus. E não só estar ligado, é permanecer em Jesus. Não dá para um dia eu estar em Jesus, outro dia eu quebro o galho e vou secar. Depois eu me coloco de novo. Não, é permanecer na videira. É dependência. Irmãos, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Se eu trabalho é porque eu dependo do Espírito Santo. Se eu estou aqui em pé hoje, lendo essa palavra, é por graça e misericórdia do Espírito Santo. Tudo é por Ele, para Ele, como nós cantamos. Tudo é teu, Senhor. Realmente tudo é dele. Então, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Continuando. Ele repete, eu sou a videira verdadeira, versículo 5. Vocês são os ramos. Então, quem permanecer em mim, eu nele, ele dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, hoje, irmãos, é para a gente tomar essa decisão. Senhor, eu não quero mais viver uma vida de inconstância. Eu não quero viver uma vida de uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Eu quero permanecer no Senhor. Eu quero permanecer no Senhor, porque, irmãos, os frutos vão vir naturalmente. Aquele que permanece com o Senhor, aquele que tem vida no Senhor, ele reage diferente às lutas, ele reage diferente às provas, ele reage diferente às provocações, ele reage diferente às humilhações, porque ele tem a vida de Deus nele. Aleluia, Jesus é a videira, Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é paz. Que Jesus é mais? Nossa, quanta coisa a gente podia dizer que Jesus é. Então, ele é essa videira, e se eu estou ligado nele, tudo aquilo que ele é, imagina que esse aqui é o galho, tudo aquilo que ele é, vai. Tudo aquilo que ele é, vem para cá. O seu amor, a sua justiça, a sua paz, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua generosidade. Isso começa a entrar em nós e começam a ser vistos frutos. Olha como ele é generoso. Olha como ele é amoroso. Olha a vida dele é diferente. Olha como ele passa a luta e ele passa pela prova dando glória a Deus. Olha como ele está numa dificuldade, mas ele tem uma palavra de bênção para nós. Olha a luta que ele está passando, mas ele tem que estar com a mão estendida para orar por aquele que precisa, porque ele está ligado na videira e os frutos começam a vir dele. Irmãos, nós não podemos mais viver uma vida de inconstância.
Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda. O que eu ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Esse versículo é muito poderoso. Essa fala de Jesus é muito poderosa. Ele está dizendo, olha, daqui a pouco eu vou, em outras palavras, daqui a pouco eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Vocês precisam continuar. Vocês precisam seguir com a obra. Vocês precisam seguir em mim. Vocês só vão conseguir se vocês estiverem ligados em mim. Vocês só vão conseguir se vocês permanecerem em mim. E uma outra coisa muito importante, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês com um propósito, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, para que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em oração, vocês vão receber. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo aqui? Naquela época, os discípulos, em geral, eles procuravam os seus mestres e tinham que ali fazer com que esses mestres os aceitassem como discípulos. Eles tinham que provar que era bom para eles serem aceitos como discípulos, porque tinham vários mestres. Só que Jesus era um mestre diferenciado, é o Filho de Deus. Só que esse mestre, os discípulos não precisaram ficar pedindo, pelo amor de Deus, me aceita como seu discípulo. Ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Imagina que honra é essa, irmãos. Ele me escolheu, Ele te escolheu com as minhas falhas, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com a minha pequenez. Ele nos escolheu. Ele olhou para nós e nos escolheu, porque Ele viu em nós muito mais do que nós mesmos vemos em nós. Ele viu em nós, talvez, uma terra que pudesse dar frutos. Eu escolhi vocês. Hoje, o Senhor quer nos relembrar isso. Ele nos escolheu. Não fique pensando, mas aquele lá é melhor. Aquele vai dar fruto porque é melhor. Não, é com você. É com você. O que Jesus viu em Pedro, para escolher um Pedro, impulsivo, afoito, Ele viu em Pedro muito mais do que qualquer outra pessoa tinha visto. Quando Ele viu Pedro, tu és Pedro, mas tu és Cefas, Simão, mas eu te chamo agora Pedro. Eu te chamo Pedro, eu estou mudando o seu nome para Rocha. Porque ainda que Cefas Simão era aquele homem simples e com todos aqueles efeitos, ele está olhando e estava vendo uma rocha. Quando Jesus olha para você, Ele vê muito além do que você está vendo hoje, e Ele te escolheu. Ele te escolheu porque Ele viu algo em você. O que Ele viu, irmãos, em Mateus, um coletor de impostos, um traidor dos judeus, Ele viu naquele homem um potencial para se tornar um seguidor de Cristo, para se tornar um escritor desse evangelho. Ele vê e muda, e ele tem situações. O que ele vê em Paulo, aquele que matava cristãos, que perseguia cristãos, aquele homem extremamente religioso, ele viu um vaso escolhido. Oh, irmãos, para cada um de nós, sem exceção, o Senhor te viu e te escolheu, e Ele te nomeou para que você dê frutos. É porque você é capaz de dar frutos. E muito mais do que dar esses frutos, o que o versículo diz em seguida, é para que o fruto de vocês permaneça. Não é oscilação, não é inconstância, é uma vida de permanência, é uma transformação de permanência, vírgula, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que é isso? É poder na oração. Aquele que o Pai escolheu, aquele que Jesus escolheu, Ele está dizendo que nós temos poder na oração. Aquilo que nós pedimos ao Pai, não é pedir qualquer coisa, é porque se eu estou ligado na videira, eu não vou pedir qualquer coisa. Eu vou pedir aquilo que está no coração da videira, sim ou não? Eu vou pedir aquilo que está no coração de Deus, porque se eu estou ligado em Deus, eu vou pedir aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, e é isso que Ele vai responder. Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês precisam permanecer em mim. Eu estou indo, mas vocês precisam permanecer em mim para vocês dar fruto, e para que os milagres aconteçam através das orações de vocês, para que situações sejam mudadas através da oração de vocês. O Senhor está nos chamando à oração. Pode fazer orações ousadas, pode fazer orações perigosas, vai orar pelo enfermo,
enfermo, vai orar por aquilo que você acha impossível, porque se você estiver ligado na videira, você vai contemplar milagre acontecendo, você vai contemplar o agir de Deus acontecendo. O que Jesus viu naquela samaritana? Aquela mulher que tinha tido tantos homens, aquela mulher de vida irregular, ele viu uma missionária que ia levar a palavra dele em Samaria. Meu irmão, celebre nessa manhã, porque Jesus te escolheu para que você dê muito fruto em nome de Jesus, para que a sua oração seja poderosa. Aleluia. Glória a Deus, como está o nosso relacionamento com Jesus. Hoje é dia de nós tomarmos posição, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de nos colocarmos diante dele e falar: Senhor, eu quero voltar a ser dependente, eu quero voltar a estar conectado, eu quero voltar, Senhor, a entender que nada vem de mim, que tudo vem do Senhor. Eu quero ter essa vida de oração, Senhor, eu quero ser constante na minha vida de oração, eu quero ser constante na minha igreja caseira, eu quero ser constante nas reuniões, eu quero ser constante, Senhor. Em terceiro lugar, então o meu coração precisa ser preparado, eu preciso permanecer em Jesus e eu preciso me alimentar da palavra. Não tem como ter vida com Deus e dar fruto sem a Bíblia. Não tem. Outro dia o senhor Haroldo estava falando, eu não vou lembrar os números direitinho, mas que ele estava numa reunião de pastores, acho que ele falou que tinha mais de 250 pastores, parece que foi isso. Mais de 300? Mais de 300 pastores. Ele perguntou para aqueles pastores quantos daqueles pastores tinham lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. E ele ficou ali escandalizado, com um número mínimo, acho que não passava de uns 30, eu acho, não lembro. Por aí. Agora você se conforma, né? Se nem pastor lê, menos eu. Irmãos, não é difícil. Não é difícil você pegar um textinho aqui e você criar um monte de coisa. Não é difícil. Só que a Bíblia ela não é feita de pedaços, ela é inteira. É um livro só, que conta a história de Deus, que conta a história do amor de Deus, que conta a história desde a criação, a redenção, a consumação e a nossa eternidade com Jesus. E se nós queremos frutificar esse ano, irmão, se você não ler a Bíblia, não vai dar. Hoje é dia de a gente entender que eu preciso disso. É através da Bíblia que Jesus se revela. Ah, mas eu conheço Jesus, eu já sou crente há trocentos anos. Eu vou falar para você, você acha que você pode ser mais crente, então? Eu acho que você pode ser mais crente. Se você ama Jesus, glória a Deus, mas eu te garanto que se você começar a ler tudo isso, você vai amar ainda mais. Porque é aqui que ele se revela, é aqui que ele se mostra, é aqui que ele responde às nossas orações, é aqui que ele dá direção para as nossas vidas. Tudo está na palavra, tudo está aqui na palavra. Ah, mas eu amo ouvir a palavra de um profeta que ora por mim. Glória a Deus por isso, mas a melhor profecia está aqui. A melhor profecia está aqui dentro. E se eu não conheço, eu corro o risco de ouvir qualquer profecia e achar que Deus falou, e Deus não falou nada, porque não está condizendo com aquilo que está escrito aqui. Nós precisamos conhecer essa palavra. Porque os últimos dias, eles vão ser caracterizados por um espírito de engano muito grande. E a Bíblia diz que muitos serão enganados até os escolhidos. Então, nós precisamos estar afiados na palavra. Nós precisamos, a Bíblia diz sobre ela que ela é alimento. Ela é alimento, ela é sustento. A Bíblia fala que a Bíblia é água, a Bíblia é o pão, a Bíblia é um fogo, a Bíblia é um martelo, tudo isso que a Bíblia fala. A Bíblia é uma espada para eu guerrear. Eu preciso da Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu vou contar porque que eu ri, tá? Para vocês rirem todo mundo de novo. João agora tem um tênis amarelo. E cada vez que a gente olha para ele, a gente fala esse versículo: lâmpada para os meus pés. Aí eu falei esse versículo, já fez assim, ó. O que é lâmpada para os meus pés? É a direção. Se eu tenho a Bíblia no que está escuro, eu tenho um tênis fluorescente que vai abrindo o caminho. Que vai mostrando o caminho que eu tenho que seguir. Nós precisamos da palavra, irmãos. Eu preciso ler a Bíblia toda e sempre. E eu quero desafiar você. Se você não começou hoje, já é dia 11 dias. Dá tempo de você começar.
A gente tem um programa aí, do Lendo a Bíblia Toda e Sempre, 3 capítulos por dia. Você pode ler, você pode até passar à frente. Mas tome essa decisão de você ler a Bíblia todos os dias. Quantas vezes por dia você come? No mínimo 3, né? Gênesis 32, a gente está? Dá tempo. Tem gente que come 3 vezes por dia, tem gente que come 6, tem gente que perde as contas. Quem de vocês entra na geladeira, abre a geladeira e abre e fica olhando para ela um tempão assim? Se tem alguma coisa, já vai lá mais, né? E por que o alimento espiritual a gente não acha tempo para comer? Né? Se eu como 3 vezes, no mínimo, por dia, eu preciso separar tempo para comer a palavra de Deus. Para ouvir Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Aqui é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós precisamos está aqui. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar e nós precisamos obedecer. Porque se nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Ou tem outras interpretações que diz próspero. Promessa do Senhor para aquele que medita, daquele que lê e medita nessa palavra. Irmãos, quantas vezes já leu o Salmo 23? Acho que a gente já perdeu as contas. Né? Mas se cada dia você lê e fala assim, Senhor, fala comigo hoje aqui no Salmo 23. Ele vai falar algo mais. E se você ler amanhã, Senhor, fala comigo aqui, você lê de novo e meditar, ele vai falar algo mais. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de alimento. Ela tem muitos sabores. Ela tem muitos sabores, ela renova, ela não é enjoativa. Deus tem algo novo e o Senhor está nos chamando a meditar nela de dia e de noite, porque aquele que medita de dia e de noite, isso quer dizer o tempo todo. Não estou falando para você meditar dia e noite sem parar, mas tenha um tempo com a Bíblia, porque a promessa é que aquele que lê a palavra, aquele que se alimenta, aquele que obedece, ele é essa planta. Junto à corrente de água. O que é a planta junto à corrente de água? As suas raízes, irmãos. Ela está muito mais próspera do que quem está numa terra seca, porque essa raiz vai começar a sugar água de baixo. E de baixo para cima, ela vai trazendo vida. A água é a palavra. Ela vai trazendo vida. E ele vai dar o seu fruto no tempo certo. Você vai dar o fruto no tempo certo. Mas não estou vendo nada, mas você está lendo a palavra, você está sendo cheio. Ela está te enchendo. Vai vir o fruto, o broto, vai vir a flor, vai vir o fruto. E o papai vai vir, vai colher. E a promessa é que você vai ser próspero, vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Amém? Hoje, faça isso. Não negligencie o alimento tão especial para a nossa vida espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus. Quarto e último nessa manhã. Então, eu preciso preparar o meu coração, eu preciso permanecer em Jesus, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso colher vidas para Deus. O Senhor olha para nós, olha para o mundo como uma grande plantação. O final dos tempos fala algumas metáforas como a grande colheita. E há uma promessa que nesse último avivamento, antes da vinda de Jesus, haverá uma grande colheita de almas. Então vou esperar o avivamento chegar. Não. Almas têm sido colhidas desde que Jesus chegou nessa terra, durante todos esses 2000 anos. E quando Jesus
evangelizou, quando Jesus pregou a palavra para a mulher samaritana, que ela teve seu coração voltado para Deus, transformado, que ela descobriu quem era a água da vida, que o Senhor transformou completamente a vida dela de dentro para fora. A Bíblia diz que ela sai correndo, ela deixa o seu cântaro e ela vai correndo para os samaritanos e dizer que ela encontrou o Messias, que ela encontrou o Cristo, que Ele falou tudo sobre a vida dela. E nesse interim que Jesus pregou, que ela recebeu, que ela deixa o vaso e que ela vai correndo para chamar as pessoas para ver Jesus, os discípulos tinham deixado Jesus sozinho, porque tinham ido comprar alimento. E os discípulos voltam com a comida. E olha Jesus falando com uma samaritana, acha estranho, essa samaritana vai embora, e eles chegam para Jesus, Jesus, olha aqui, nós chegamos com a comida, vamos comer. Sabe o que Jesus fala para eles? Eu tenho uma comida para comer, que é muito mais importante do que essa. João 4, 34, 35... João 4. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí no 35 ele diz: vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu lhes digo, levante os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Sabe o que Jesus estava falando para eles aqui? Eles conheciam de agricultura. Realmente faltava 4 meses para colher o trigo. E tinha uma plantação de trigo. E Jesus fala assim, vocês não falam que falta 4 meses? Mas olhe, os campos estão brancos. Estão prontos para colher. Jesus não estava falando de coisas materiais, terrenas. Jesus estava falando de coisas espirituais. Vocês estão olhando aquele trigo? Com os olhos aqui da terra, falta 4 meses para colher. Mas com os olhos do céu, eles já estão prontinhos para ser colhidos. Agora, o tempo é agora. O tempo de pregar a palavra é agora. Sabe por que Jesus estava fazendo essa analogia? Porque ela estava vindo a samaritana, trazendo todos os samaritanos para ver Jesus. Chegou a hora de colher. Chegou a hora de trazer essas almas para o reino de Deus. E ele continua. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro é o que colhe. Versículo 38, para mim e para você. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. O que quer dizer essa palavra? Essas pessoas que já tinham... Os samaritanos, vamos falar os samaritanos, eles conheciam parte do Velho Testamento. Eles conheciam em parte, eles conheciam o Senhor, eles achavam que eles estavam certos, eles conheciam alguma coisa. Então, a palavra semeou, alguém semeou. Ou a samaritana foi lá e semeou, dizendo, vem comigo, é uma semente. Então, outras pessoas semearam, outras pessoas trabalharam, mas o Senhor está dizendo, eu os enviei a colher. Gente, tem gente que pai e mãe estão orando há anos, tem gente que mulher está orando há anos, tem gente que já entrou nas igrejas e saiu ferido e não quer saber mais de igreja, tem pessoas presas em religiões de demônios, tem pessoas que dizem ser ateias, que não acreditam em Deus, tem aí uma grande plantação, e pessoas que oraram, e pessoas têm clamado anos após anos para que o Senhor faça uma obra, para que o Senhor salve, para que o Senhor entre com providência. Esses são aqueles que semearam, e aí você vai lá e vai falar do amor de Deus, aquela pessoa vai estar prontinha, vai estar madura, vai estar pronta, e você vai trazer para o Evangelho. Outros semearam, outros trabalharam, um semeia, o outro colhe, mas o importante é que nós vamos apresentar essa colheita para o Senhor. Nós precisamos trazer vidas para o Senhor. Gente, o mundo está com fome de Deus, o mundo está carente de Deus, e eu e você estamos sem tempo de falar, e eu e você estamos com vergonha de falar, e eu e vocês não queremos incomodar. O Senhor diz, eu estou enviando vocês para colher, é tempo de nós colhermos. Eu quero convocar a mim e a você, para nós trazermos uma colheita para Cristo nesse ano, para nós sairmos do nosso bairro, na nossa escola, na empresa
empresa onde a gente trabalha, irmãos, os campos estão brancos. Você está achando que essa pessoa não está pronta, você está achando que essa pessoa não, esses daí são os seus olhos. O Senhor diz, levante os olhos de uma forma que você vai olhar com os meus olhos, eles estão prontos para ser colhidos. Que eu e você sejamos os ceifeiros desses dias, que eu e vocês sejamos a resposta de oração da igreja, da oração que Jesus pediu para a gente fazer, dizendo que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Mas aqui, olha quanto trabalhador. Não dá para a gente mais ficar sentado, não dá mais para a gente enrolar, irmãos, não dá para a gente se esconder do chefe, não dá para a gente se esconder do agricultor, porque os olhos do Senhor estão a todo lugar, e eu não vou fazer isso porque Ele é o chefe, eu não vou fazer isso porque Ele é o dono, eu vou fazer isso porque Ele é digno, e aquilo que eu recebi, e aquilo que eu vivo, e aquilo de qual Ele me libertou, eu quero que outras pessoas recebam, vejam e sejam libertas. Há hoje aqui uma contratação do Espírito Santo. Admite-se ceifeiros. Quem é que vai colher para o Senhor? Quem se candidata a essa vaga? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus. É um ano para nós darmos frutos. É um ano para nós buscarmos a presença do Senhor. E falando de fruto, o fruto não é para mim, não é para você. Você já viu uma maçã comendo maçã? Uma macieira comendo maçã? Você já viu uma videira chupando uva? O fruto não é para nós. O fruto que Deus vai dar na sua vida vai abençoar a sua casa. Vai abençoar o seu esposo, a sua mulher. O fruto de Deus na sua vida vai abençoar os seus filhos, porque você vai começar a derramar de Deus na vida deles. O fruto vai abençoar os seus amigos. O fruto vai abençoar a sua comunidade. Os seus frutos vão começar. As pessoas vão poder comer do seu fruto. As pessoas serão saciadas do seu fruto. As pessoas serão curadas através do seu fruto. As pessoas serão alimentadas através do seu fruto. O Senhor quer que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. E começa de dentro para fora. Não começa de fora para dentro. Começa do solo preparado. Começa de uma raiz que começa a se aprofundar. E a minha oração hoje é que o Senhor comece a alongar e firmar as nossas raízes. Feche os seus olhos. Cada fruto tem a sua época de nascer. Mas nós podemos dar uma variedade de frutos para o Senhor. E frutificar o ano todo. Os processos serão necessários. O arar, o plantar, o regar, suas fases, é o trabalhar do Espírito Santo em nós. Que realmente nós possamos dar o fruto do caráter de Jesus. Realmente nós possamos dar frutos de santidade, de abandonar pecados, manias. Nós possamos amar mais, amar o outro, amar o próximo. Jesus disse que nos escolheu para que nós demos muito fruto, para que a nossa oração seja respondida. E Ele disse, portanto, ameis uns aos outros. O fruto é amar o outro. E não é fácil amar o outro. Nós vamos dar frutos de famílias restauradas em nome de Jesus. Nós possamos frutificar numa juventude sadia e faminta por Jesus. Nós possamos dar frutos de crianças que têm temor de Deus. Frutos de homens que se tornem realmente o sacerdote, o pastor da sua casa. De mulheres adjuntoras dos seus maridos, de famílias que se reúnem ao redor da mesa para comer juntos da palavra do Senhor. Nós possamos dar frutos de bom testemunho, de trazer vidas para Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor encontre frutos em nós.